jogo da Copa do Brasil 2025, Corinthians e Vasco terminaram 0 a 0. Esse jogo lá na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, num excelente jogo do Vascão. Agora o jogo é aqui, no Maracanã lotado, de vascaínos, onde a gente sabe que... Não vou ler aquilo ali não, pra não se zicar, tá bom? Vai, a decisão é nesse domingo. A Alcilene Brito acompanhou a torcida do Vasco que assistiu ao jogo. Rodou. O jogo não era no Rio, mas parecia que era, já que a cidade parou para ver essa partida. Diversos vascaínos lotaram o Centro Cultural Candinho, a casa onde o Vasco nasceu para apoiar o time. Vamos com tudo, hoje é dia. Hoje é dia da chinelada nele, a mão na base já perdeu, o dia já começou muito bem e vamos ganhar do Corinthians hoje. 2 a 0 para terminar aqui, chave de ouro. Acreditar era o que eles mais fizeram. O amor ao clube não importa a idade e o lugar. Vale tudo para acompanhar a equipe nessa grande decisão. E o incentivo veio de longe. Vim de Brasília, vim para assistir, já assisti a semifinal, vou assistir a final e hoje estamos aqui, curtindo junto com a torcida do Vasco. O que esses torcedores queriam era demonstrar a paixão pelo Vasco. Chegou esse momento, a gente vai brilhar depois de 14 anos. Último título, coincidentemente também da Copa do Brasil, aquele time, o Trem-Bala da Colina. Vamos relembrar os velhos tempos, pegar esse espírito e com tudo pra cima do Corinthians e a gente vai sair campeão desse cacete. Vamos lá. E o que tá escrito aí na tua faixa? Uma honra ser. É o sentimento que em todos os vascaínos habita. É uma honra ser o Vasco, porque o Vasco é o Vasco, não tem essa. Eles queriam desfrutar de cada momento desse duelo. Cantavam, tocavam instrumentos e faziam tudo o que podiam para levantar o time mesmo de longe. A hora chegou e os vascaínos começaram a se empolgar com o time arriscando. E eles foram à loucura com o Ryan ficando de frente com o Hugo Souza e mandando para o fundo da rede. Foi muita festa, porém estava impedido. E isso fez com que o time da Colina fizesse ainda mais pressão. E logo em seguida, com o Puma Rodrigues, o lateral cabeceia para fora. Bola que fez os torcedores incentivarem ainda mais. E era o momento da torcida usar a fé, também gritar, e ficaram revoltados quando o Corinthians conseguiu marcar, com Memphis Depay, mas também estava impedido. Nada de gols no primeiro tempo, e eles foram à loucura com essa bola na trave de Barros. Era o Vasco quem dominava a partida e fazia com que os torcedores aumentassem a esperança de gol. Mas se assustaram com essa bola de Yuri Alberto que Léo Jardim salvou. O empate saiu com gosto de vitória, já que a grande decisão será no Maracanã no próximo domingo, com essa grande torcida. O torcedor saiu confiante e satisfeito com o Vasco. Eu sei que o Vasco será campeão no Maracanã, porque a Barreira é a nossa casa. Jogaram de igual para igual, o Vasco arrebentou e é isso, vamos ganhar, vamos pra cima, porque aqui é Vasco. E já fizeram uma grande festa, que será repetida no Maracanã, para ir em busca de soltar o grito de campeão que não vem há 14 anos. Eu sou muito pé quente, fui nos 2 jogos da semifinal, estarei na final e seremos campeões. Ninguém merece mais do que a gente, ninguém. Vamos, Vasco! Vou ver ele ser campeão porque aqui é Vasco! Casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco! Ê, Pedrosa! Calma, Pedrosa! Porque eu não vou virar meme, que eu não sou Vasco. E eu não vou zicar também, que eu não sou Vasco. Se fosse meu time, eu não ia falar. Porque não pode falar do próprio time, entendeu? É igual quando tu vai falar mal da tua mulher, do teu marido. Você pode, o outro não pode. Criticar seu filho, entendeu? por exemplo. Você pode, eu posso estar aqui falando mal do meu marido, mas se você falar, aí eu já vou ficar brava, entendeu? É isso aí. É a mesma coisa com o time. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, na minha sensibilidade feminina e no meu olhar de que acompanhei o Vasco em toda a Copa do Brasil. Você não tem nada a ver com isso, tá? Sou eu que tô falando, tá bom? É, eu sei, tá bom, mas vou falar. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, Lucas Pedrosa. Ele tá com enredo, tá com a pinta, tá com a cara. Eu tô errada ou eu tô certa, Vene Casagrande? Não. Se você for olhar o caminho todo, não E eu tá vou com torcer cara. pra um cara ser o herói. Quem é que você vai torcer? Carlos Andrés Gomes. Por quê, ô Vene? Cara, pra mim ele tem sido o cara do Vasco da Gama nos últimos jogos aí, sobretudo na semifinal e ontem
fez uma grande partida também. Aliás, o Vasco fez uma grande partida, né, Pedrosa? É, assim, tem muita Melhor gente, que o Corinthians. Tem muita gente que tem um Ele desconhecimento tá com muita profundo. cautela. assim. Muita cautela, para com isso, Deixa Pedrosa. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vai. Pô, tá igual o Luiz Araújo indo bater o pênalti, Pra mim, o desconhecimento profundo e desprezível que muita gente tem do time do Vasco fez com que eles achassem que ia ser fácil. Fez com que o Corinthians achasse que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Você acha isso, Pedrosa? Eu não Até tenho pelo dúvida. Dorival, Você que é já um cara viu- tão estudado. Você já viu o discurso do... Não, tô falando das pessoas que analisam os jogos. Você já viu o discurso das pessoas que o Vasco Eu já é vi. fraquíssimo, que o Corinthians é muito melhor, Eu já vi. que não sei o quê. E esse clima foi pra dentro da Arena Corinthians ontem. Um clima de que o Corinthians ia ganhar o jogo a qualquer momento. Então as pessoas hoje, no discurso, só vi um falando e dando a César o que é de César. Sabe quem? Benja, que faz o Arena SBT aqui. Que e é ele corintiano, falou, né? O Diniz engoliu o Dorival Júnior no plano de jogo. Mas, Pedrosa, mas foi 0-0. Beleza, foi 0-0 num retrospecto em que o Vasco nunca ganhou um jogo na Neoquímica Arena. Geralmente vai pra lá e vira saco de pancada, mas esse Vasco é diferente. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Botafogo. Verdade. E passou do Botafogo. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Fluminense e não só passou do Fluminense, como foi superior ao Fluminense nos 2 jogos. É o Vasco que tem um goleiro que já tem nível de seleção brasileira, um lateral direito que está na seleção brasileira, um zagueiro que está na seleção colombiana, outro ponta que está na seleção colombiana, o Ryan, que é dos melhores jogadores da temporada 2025, Felipe Coutinho, Barros voltou muito bem e o Thiago Mendes tem crescido cada vez mais nessa reta final. Então o que eu vi ontem do Vasco da Gama foi um jogo maduro, foi um jogo equilibrado, de um time que realmente está entendendo o que é preciso ser feito para ser campeão. Eu não vou falar que o Vasco vai ser campeão, porque o time do Corinthians, ele é um time traiçoeiro. Em qual sentido? É uma equipe que tem casca, cara. É uma equipe que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, é uma equipe que venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, tem grandes jogadores como o Yuri Alberto e o Memphis Depay, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, assim, o Corinthians está muito vivo. O que aconteceu ontem, ele é um sinal. É um sinal da maturidade que essa equipe está tendo. O Vasco não jogou melhor do que o Corinthians só porque o Corinthians jogou mal. O Vasco fez o Corinthians jogar mal. Encaixando pressão, conseguindo ter saída de bola. O Fernando Diniz ontem fez uma mexida que ela foi até mais profunda do que realmente tinha feito nos outros jogos. Desde o jogo contra o Internacional, o Carlos Andrés Gomes está jogando na direita e o Nuno na direita. Na esquerda. Isso. E o Nuno na direita. Ontem o Nuno estava descendo para ser volante. Por quê? Porque ele trazia o Barros para ser o terceiro zagueiro, colocava o Nuno e o Thiago Mendes na saída de bola, enquanto o Corinthians teve Garro, Yuri Alberto e Memphis. Esses caras ficaram perdidos na hora de fazer a pressão. E toda hora o Vasco... Encaixotados. Né? E na hora deles conseguirem sair com a bola, o Vasco avançava as suas linhas, o Barros ia lá na frente para poder marcar, o Thiago Mendes também. Então, assim, o que a gente viu do jogo do Vasco ontem foi um jogo com mérito e maturidade de uma equipe que tem conseguido ter equilíbrio na Copa do Brasil. O Barros colocou uma bola na trave, o Vasco poderia ter feito 1-0 com aquele lance do Ryan. Ah, teve o lance do Memphis também. É verdade. Mas olha a diferença. O lance do Corinthians foi uma bola aérea jogada na área. O lance do Vasco foi uma construção feita lá do goleiro que parou no Ryan fazendo o gol que foi anulado. Então assim, cara, o sinal pro Vascaíno da partida de ontem é o seguinte: o Vasco foi corajoso, o Vasco jogou bola, o Vasco foi superior e agora no Maracanã, que é uma outra partida, vai ter a possibilidade de confirmar não só o crescimento que aconteceu durante a Copa do Brasil inteira, mas também o coletivo forte do belíssimo trabalho que o Fernando Diniz faz à frente desse time na Copa do Brasil. É confiança, muita cautela, muita oração para quem é de oração, mas ontem foi um sinal claro. Esse time compete e tem totais condições de ser campeão. E o técnico Fernando Diniz falou sobre a atuação do Vasco. E quem mandou pra gente foi a galera da BTB Esporte, galera sempre fortalecendo. Cadê o Diniz? Ele jogou melhor e mereceu vencer o jogo. Mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado. Nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração.
porque não tô nem falando do retrospecto, né, do Vasco na Neoquímica Arena, mas também de ter um segundo jogo, de ser um jogo de mata-mata, de ter um segundo jogo e esse segundo jogo ser na casa do Vasco da Gama. O Vene Casagrande, ele falou, a melhor partida sob meu comando. Forte a declaração do Diniz em relação a isso, né? Forte talvez não seja exagero, embora não tenha vencido o placar 0-0, muita gente vai falar assim, como que o treinador fala isso, sendo que a equipe dele não venceu? Mas a gente precisa analisar o que foi os 90 minutos. E durante os 90 minutos eu vi um Vasco extremamente superior. Eu concordo com tudo que o Pedrosa disse. O Corinthians não jogou mal porque o Corinthians quis jogar mal. Foi o Vasco da Gama que fez o Corinthians jogar mal. E o Corinthians ficou assim na base da intuição. A gente pôde ver um Corinthians totalmente perdido. E o próprio Dorival Júnior, treinador do Corinthians, disse isso em entrevista coletiva, que o Vasco foi superior. Então eu acho que a palavra não tem que ser frustrado para o torcedor vascaíno. Eu acho que a palavra tem que ser feliz, contente e animado para o que pode acontecer aqui no Maracanã. Porque se o Vasco jogou assim, dentro da Arena Neoquímica, que é muito difícil enfrentar o Corinthians lá dentro, sobretudo em mata-mata, aqui no Maracanã o Vasco pode continuar sendo superior e conseguir o título. Fernandinha, se você me perguntar quem eu acho que vai ser campeão, eu acho que será o Vasco da Gama. Mas, óbvio, depende de muitos fatores e a gente sabe como o Corinthians cresce nesse tipo de competição. Mas eu acho que o Vasco tem tudo para ser campeão, de verdade. Porque assim, tá tudo conspirando a favor, a gente vê a energia, os jogadores motivados para isso. E eu concordo com o Pedrosa, sobretudo quando ele diz na Copa do Brasil. Porque aí eu quero voltar a alguns programas anteriores. Não é porque o Vasco será campeão ou pode ser campeão que tá tudo muito bem, obrigado. Eu acho que na Copa do Brasil o Vasco, sim, cresceu muito de produção. Mas fica esse alerta que, agora tá tudo bem, tá tudo ótimo. Claro que não. No Campeonato Brasileiro o Vasco sofreu bastante. Mas eu acho que na Copa do Brasil tá tudo bem, mas não adianta o torcedor vascaíno achar que pronto, agora tá tudo ótimo, não é assim. Isso vale também pro Corinthians, tá? Porque o Corinthians também é a mesma situação, mas, nas duas equipes. Existem grandes diferenças entre o Vasco e o Corinthians. Muita diferença. Enquanto o Vasco está num caminho de recuperação do que é o seu clube, assim, claro, concordo. de gestão, de trabalho sério, de não gastar de forma irresponsável, o Corinthians é a contramão disso. Eu não estou falando aqui sobre merecimento. Os atletas do Corinthians não têm culpa da gestão que o Corinthians tem. A torcida do Corinthians não tem culpa da gestão que o Corinthians tem. O Dorival também não tem culpa. Se o Corinthians cair, se o Corinthians for campeão, eu não posso tirar o mérito do que esses caras fizeram. Mas se for por merecimento, do que o futebol tem que premiar de gestão séria, é o Vasco que tem que ser campeão. Gestão séria. A gente está falando aqui, cara, de um presidente que errou muitas vezes no departamento de futebol. Mas ele teve a coragem necessária de colocar os próprios bens dele para que o Vasco começasse uma recuperação judicial. Isso é mole. Por que ninguém fez antes? Por que ninguém fez antes? E não é mole não, porque se perder, perde casa, tem muita gente que fala tudo, isso. Tem muita gente que fala isso. Perde empresa. Por que ninguém fez antes? Olha quantas coisas a gente ressaltou de positivo aqui sobre os patrocínios, sobre o Vasco ter salário em dia. Tudo que você falou, Vene, do Flamengo, passou um filme na minha cabeça no sentido, sabe de quê? Será que daqui a 10 anos o Vasco pode estar numa situação como essa? Porque o Flamengo começou isso há 15 anos. Então, se o Vasco continuar num caminho de correção, de uma rota financeira, de austeridade, mas que tenha o feeling do futebol para você criar times competitivos a ponto de você poder ganhar uma Copa do Brasil, esse é o caminho, cara. Inclusive, a Copa do Brasil faz parte desse processo do Flamengo. Total. Porque o Flamengo foi campeão em 2013. Total. No momento em que estava muita gente nem acreditava. Se o Vasco ganha a Copa do Brasil, não é só ganhar o título. Volta a uma Libertadores, depois de... A última vez foi em 2018. Não só volta a Libertadores, como vai ter dinheiro em caixa, como vai ter investimento, como vai ter visibilidade. Então, realmente, Vene, o ano do Vasco, de forma geral, ele não é um ano maravilhoso. Mas se ganha a Copa do Brasil, ele se torna um ano em que você olha para o futuro e fala assim, acho que podemos voltar. Mas eu acho que pode ser o começo dessa reestruturação. Não é questão só de começo. Eu acho que para a realidade que o Vasco vive, o Vasco teve um problema com o SAF. O Vasco teve que tirar a empresa que estava. Isso é muito sério. Viver dentro de um clube com esse momento é muito difícil. O Vasco ficou híbrido. O Vasco pegou um presidente que é apaixonado pelo Vasco para tentar salvar o Vasco. E muitas vezes ninguém estava confiando no processo. Porque é difícil, porque quando você está há tanto tempo tomando lata d'água na cabeça, você tem uma hora que você não aguenta mais. Até semana passada muita gente não confiava. Exato. É porque chegou a final. Então eu acho assim, que o que hoje tem pro Vasco é muito bonito. O que hoje tem pro Vasco é muito positivo. É claro que eu sempre falo até pro botafoguense, a torcida, ela é como se fosse um guardião
do clube. Ela tem que cobrar, quando uma coisa não tá legal, ela tem que falar. E é isso que o torcedor do Vasco faz, mas também empurra, também carrega o Vasco no colo. Então, acho que o que hoje o vascaíno tem que fazer é desfrutar. O que o Vasco está acontecendo com o Vasco é muito legal. O que o Pedrinho fez, o trabalho que fez todo o Pedrinho, a comissão e todo mundo que está trabalhando no Vasco, dia e noite, para o Vasco estar hoje numa final de Copa do Brasil, gente, isso é muito positivo. Ah, mas o Vasco não foi bem no Brasileirão. Mas você achava, Pedrosa, quando começasse o ano, que o Vasco ia ganhar alguma coisa no Brasileirão? Claro que não. Você achava que o Vasco ia estar na final da Copa do Brasil com tantos problemas? Então, assim, tá muito bacana o que o Vasco tá vivendo agora, eu acho. Eu acho que, assim, eu repito, acertos precisavam ser feitos, principalmente na segunda janela, foram feitos. Porque a montagem desse elenco ela é defeituosa. É uma montagem de um elenco que tem muitos problemas. Mas na segunda janela, tanto é que dos 6 jogadores que estavam e foram contratados ou retornaram, como é o caso do Barros, 5 são titulares. Cuesta, Robert Renan, Barros, Thiago Mendes e Carlos Andrés Gomes. A segunda janela salvou. É outro time, é outra equipe. Mas aí tem o mérito de você ter analisado aquilo ali e falado, opa, eu preciso mudar. A venda do João Vitor, que foi interessantíssima pro Vasco, porque o Vasco trocou o João Vitor pelo Carlos Cuesta, o Robert Renan, a venda do Luiz Gustavo. Lembra que a gente falou da venda do Luiz Gustavo? Muita gente deu pancada, porque o Luiz Gustavo realmente era um prospecto. A saída do Lloyd. A saída do Lloyd. Então, assim, o Vasco fez o seguinte, vou vender o Luiz Gustavo aqui, que tem 19 anos e muito potencial, mas eu vou trazer um de 21 que tá mais pronto para poder jogar. O jogo que o Robert Renan fez ontem é um absurdo, pô. O moleque tava amarelado com 7 minutos de campo, marcando o Memphis Depay, e jogou pra cacete. Jogou pra cacete. Inclusive, o jogo de ontem, Pedrosa, eu acho que exemplifica muito bem o que a gente mencionou aqui e que você mencionou, hoje é o quê? Quinta, na terça. Que o time titular do Vasco bate de frente com o time titular do Corinthians. E o time titular do Corinthians tem nada mais, nada menos que o Memphis Depay, que o Yuri Alberto. Tem mais quem? Vamos lá. O goleiro... O Hugo Souza, que é goleiro de seleção. Sim. Tem o Garro, que é um baita Bidu, jogador. que é muito bom lateral. Na mesma proporção, você tem um Felipe Coutinho, um Rayan, um Léo Jardim. Andrés Gomes. Na mesma proporção. Então, assim, o Vasco não perde pra nada. Inclusive, se a gente botar um hoje o setor ofensivo do Vasco é melhor do que o setor ofensivo do Corinthians. Tá em um momento melhor. É melhor. Hoje é melhor. E teve um detalhe ontem, no jogo da Prancheta ontem, quem venceu foi o Fernando Diniz. Falando de... É isso aí, galera. O Vasco tá, vamos lá, cara, tá a um passo. Se tiver ali alguém com a mão na taça, esse alguém é o Vasco, né? O jogo no Maracanã, o Vasco vai jogar diante da sua torcida. Foi melhor na Neoquímica Arena. Se o Vasco manter esse fôlego, essa vontade de ganhar que ele teve no jogo de ontem, o Vasco será campeão. O que precisa acontecer? O Vasco precisa manter a vontade de ganhar, né? Vou pegar só um jogo que também aconteceu ontem, PSG e Flamengo. Cara, o PSG tava com uma vontade de ganhar aquele jogo. Mereceu a vitória nos 90 minutos, mas você via a vontade dos caras de ganhar. Cara, o jogador do Flamengo pegava na bola, tinha 3 jogadores do PSG cercando o cara. Se o Vasco tiver essa vontade, essa gana, não vou me desgastar aqui porque tem o segundo tempo, porque daqui a pouco eu vou estar cansado. Esquece, cara. É agora, não é depois. Não, eu vou dar tudo agora porque a gente vai fazer o gol. É através desse gás que eu vou dar aqui agora. Não é, vou deixar o gás para... Você vai deixando o gás, vai deixando para depois. Aí o jogo vai para uns... Copa do Brasil é direto pênalti, né? Já vai direto pro pênalti, aí é loteria e nem sempre a sorte vai estar do seu lado. Então, se o Vasco manter a vontade, manter o gás, com 15, 20 minutos, abrir o placar, acabou o jogo. Esse é um jogo aí para 1-0. Se o Vasco conseguir fazer mais, obviamente que vai ser, né, bem melhor, né, bem mais tranquilo aí pro seu torcedor. Mas essa taça, se ela tá na mão de alguém, ela tá na mão do Vasco. Eu sei que o torcedor tá de segunda, né, tem tudo também para ficar assim, porque os últimos alguns jogos aí o Vasco não foi superior jogando no seu mando, né, acabou perdendo algumas partidas. Foi inconsistente, mas se o Vasco manter a consistência nesse jogo de Copa do Brasil,
manter a mesma consistência que ele manteve na Copa do Brasil, o Vasco é merecedor, né? O Vasco é o maior merecedor dessa Copa do Brasil. Ninguém merece mais do que o Vasco, né? O Corinthians, a gente sabe a falcatrua que tem lá, né? Só malandragem, questão de não pagar, de umas paradas sinistras, né? Mas o Vasco, sim, merece esse título, mais do que qualquer um.